O portal Tenura de Notícias, mais uma vez, abre o seu espaço através de nossos estúdios e também das emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação para trazer sobre eleições 2018. O assunto é receber aqui candidatos que visitam a cidade de Ibitinga ou que representam a cidade de Ibitinga para conversar e falar sobre suas propostas, sobre a sua plataforma de governo, enfim, e tudo aquilo que nós teremos após o dia 7 de outubro através das eleições 2018. Com muito prazer, recebemos a candidata Aline Sartori, ela que também está representando a cidade de Ibitinga e que busca uma cadeira no Congresso Nacional como deputada federal. E convidamos a Aline, que de pronto e imediato nos aceitou o nosso convite. Aline, eu gostaria que você dissesse para a gente quem é Aline Sartori. Obrigada, primeiramente agradecer a oportunidade que, através da jornalista Daniela, me fez esse convite para apresentar as minhas propostas com muita transparência e muita tranquilidade para quem nos acompanha, também para a população de Ibitinga e região. Também gostaria de agradecer, Dani, os eleitores de Ibitinga e da região que me acolhem com muita receptividade. Eu estou visitando outros municípios também. Eu vejo a importância de nós termos um deputado federal que represente verdadeiramente a nossa cidade e também a nossa região, principalmente a nossa micro-região. É um trabalho duro, é um trabalho incansável, mas que desde 2014 eu me coloco à disposição dos munícipes de Ibitinga e da nossa região para que a gente possa ter o nosso próprio representante no Congresso Nacional. Em 2014, quando eu fui candidata pela primeira vez a deputada federal, eu obtive quase 5.000 votos. Posterior a isso, nós ocupamos uma vaga no governo do estado de São Paulo, sendo diretora regional do emprego, diretoria esta que é ligada à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, onde nós fizemos a representação já da nossa região, dos 26 municípios, representando os mais de 900.000 habitantes que nós temos aqui na nossa região, que inclui a nossa cidade de Ibitinga, que hoje tem 60.000 habitantes. E posterior a isso, eu tomei a decisão de pedir a exoneração do cargo de diretoria regional do emprego para disputar mais uma vez uma eleição, dessa vez uma eleição local, onde eu disputei uma vaga no nosso legislativo. Fui eleita a vereadora, a 5ª mais votada, sendo a única mulher da Câmara Municipal. E hoje eu tenho a oportunidade de ampliar essa atuação na nossa cidade. Representar Ibitinga hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho, é um motivo de muita satisfação e, principalmente, uma motivação sabendo que nunca antes na nossa história nós tivemos uma deputada federal. Nós tivemos, sim, um deputado, na década de 50, nós tivemos o deputado estadual, Dr. Vitor Maida, onde ele representou, inclusive alçou, o mais alto cargo da Assembleia Legislativa, que foi ocupar a presidência da mesa da Alesp, mas desde então Ibitinga ficou na invisibilidade política em relação a essa eleição que é tão importante. A eleição de deputado federal, a eleição de deputado estadual, a eleição de senador, a eleição de governador e também presidente da República. Infelizmente, os nossos eleitores, eles são culturalmente, eles votam na eleição municipal, que é a eleição de prefeito e eleição de vereador. É por isso que a gente vem na nossa proposta, principalmente a nossa proposta enquanto deputada federal, para quebrar muitas vezes esses paradigmas de que Ibitinga não teria as condições para nós elegermos um deputado federal. Aí eu pergunto para o eleitor e para toda a população que nesse momento acompanha a nossa entrevista: como que o nosso deputado estadual, Dr. Vitor Maida, na década de 1950, onde Ibitinga não ultrapassava o número de habitantes, o número de 20.000 habitantes, conseguiu se eleger? A gente tem que quebrar essas barreiras, essas questões de que Ibitinga não elege seus próprios deputados e realmente se empoderar dessa questão que é de profunda importância para o nosso desenvolvimento que a gente merece e que a gente necessita e precisa atingir.
quando, coincidência ou não, e isso eu costumo falar, Daniela, nos locais que eu visito, nas empresas, nas casas, com as pessoas, na nossa divulgação, eu procuro pontuar, inclusive, que coincidência ou não, as cidades maiores da nossa microrregião, tradicionalmente sempre elegem os seus próprios representantes. Então, quando a gente pega Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Marília, por exemplo, essas cidades tradicionalmente elegem os seus próprios representantes. E quando a gente coloca, né, quais são as funções de um deputado federal, realmente para trabalhar pela sua cidade principalmente, um deputado federal ele possui ao longo do seu mandato de recursos impositivos do governo federal 60 milhões que podem ser destinados para a sua cidade e para a tua região, principalmente para fomentar o desenvolvimento. Então, quando a gente percebe que Ibitinga, eleição após eleição, deixa de ter esses recursos, principalmente destinado aqui para a nossa cidade, é um motivo, né, que me faz colocar o meu nome à disposição, mais uma vez, de Ibitinga. Em 2014 eu fui candidata a deputada federal, volto a dizer, depois fui eleita vereadora e agora com mais experiência eu coloco o meu nome mais uma vez à disposição e galgo para tentar galgar esse espaço histórico no Congresso Nacional representando a nossa cidade. E quando falamos de plataforma de governo, ou seja, o que você projeta, né, quais são os seus planejamentos, em que áreas e setores, caso eleita, você terá uma intensa atuação? Como eu já disse, né, a nossa atuação ela vem principalmente para o fortalecimento dos recursos do governo federal para o nosso município. Ibitinga hoje como a capital nacional do bordado, né, que é também uma das minhas propostas de defender a nossa patente Ibitinga, capital nacional do bordado, que foi resgatada inclusive para a nossa cidade em 2003, oriundo de um trabalho de empresários da época, né, de um trabalho de união, onde eles puderam resgatar essa patente de Ibitinga, que precisa ser defendida nacionalmente. A gente sabe, infelizmente, que a nossa crise política e econômica afetou principalmente a nossa indústria têxtil. E nós temos que ter pessoas sérias, comprometidas, que vá defender a nossa indústria, os trabalhadores e as trabalhadoras desse segmento, que leva a nossa cidade, que leva principalmente a geração de emprego e renda da nossa cidade há muitos anos, precisa ser defendida em primeiro plano. Eu também busco, né, Daniela, ampliar a participação dos jovens no mercado de trabalho, através de cursos de qualificação, fortalecer a transparência das atividades públicas, isso prevenindo o combate, né, à corrupção, que a gente vê historicamente nos nossos telejornais, como a corrupção assola principalmente o setor público. Então, também é uma bandeira que eu vou trabalhar, que é a questão da transparência em relação às atividades públicas. Eu também quero incentivar a expansão do microcrédito público e incentivo das cooperativas como forma de associação, principalmente para aqueles trabalhadores, e apoio para os trabalhadores que estão desempregados. Também uma luta que eu já apresentei, inclusive na Câmara Municipal, que é a imunização de 100% dos munícipes, né, que residem nas instâncias turísticas relacionados à vacina contra a gripe. Eu acredito que os munícipes que residem nas instâncias turísticas, eles devem ter o direito, sim, de receber essa dose de imunização contra a gripe, não apenas aqueles grupos de risco que o próprio Ministério da Saúde coloca. Eu também quero garantir o direito de todas as mulheres realizarem os seus exames preventivos em relação à sua saúde, que são principalmente o Papa Nicolau, o ultrassom transvaginal e também a mamografia. Quero defender muito e com muito afinco a questão do transporte coletivo, a valorização do transporte público como forma de mobilidade urbana e também mobilidade humana, principalmente para as pessoas e para a população que residem fora dos centros comerciais, naqueles bairros mais periféricos. Também quero incentivar programas de artesanatos, que eu acho que eu acredito na realidade que é uma forma, principalmente, da gente fazer um arranjo, né, das nossas cidades que estão principalmente em torno aqui de Ibitinga,
como Borborema, Tabatinga, Itápolis e outras cidades aqui da nossa microrregião que podem ter sim o artesanato valorizado e incentivado. Eu também coloco, Daniela, que dentro da minha atuação enquanto agente pública, né, nesse momento enquanto vereadora, eu vejo que além do desemprego, o principal problema que assola a população, principalmente a população carente, é a questão da falta de acesso à saúde pública. Nesse sentido, eu vejo que existe algumas soluções para ampliar o acesso das pessoas para a saúde pública, diminuir o custo desse atendimento e o acesso dessas pessoas aos tratamentos. Então, a minha proposta, enquanto deputada federal, será fortalecer os laboratórios públicos de medicamento. Nós temos aqui no governo de São Paulo uma iniciativa que está sendo ampliada, inclusive pelo próprio governo, e que deve ser defendida pelos deputados federais, e essa será a minha bandeira, que é a Fundação para Remédio Popular. Nós temos aqui em Américo Brasiliense a FURP, que tem aproximadamente 27 mil metros quadrados, que é um laboratório público para medicamentos. Então, nesse laboratório, consegue-se a elaboração, né, e a própria produção de medicamentos importantíssimos para combater doenças crônicas da nossa população, como a diabetes, a hipertensão, problemas relacionados a cardiovasculares. Então, são algumas dessas iniciativas que eu venho, através das minhas propostas de deputada federal, a apresentar, né, para toda a população e divulgar e disseminar quais são as principais bandeiras da minha proposta, que eu trago desde 2014, enquanto pela primeira vez candidata a deputada, enquanto vereadora de Ibitinga e agora como novamente candidata a deputada federal em 2018. Aline, de uma forma breve, essa eleição de outubro, do próximo dia 7 de outubro, você acredita que será um divisor de águas? Teremos mudanças nesse cenário político que nós vivemos atualmente, onde os representantes estão, em sua maioria, digamos assim, no descrédito da população? Com certeza, né? Enquanto o contato é muito próximo que nós temos com a população, é notório essa aversão à política, essa aversão do discurso político, quando você é abordada principalmente para apresentar as suas propostas para o eleitor, ele simplesmente coloca já no descrédito, né? Porque, infelizmente, a política, ela não acompanha os interesses, né, da própria população. O que a gente percebe é que existe uma crise de representatividade dos políticos em relação ao próprio eleitorado, em relação ao próprio eleitor, em relação à nova geração de eleitores que a gente vê. Então a gente percebe que principalmente, né, os jovens que aos 16 anos já estão aptos a votar, a gente percebe essa aversão em relação ao discurso político, essa alta crise de representatividade. Então, mas é nesse sentido que a nossa candidatura ela vem se colocar à disposição, né, dos munícipes de Ibitinga e da nossa região como uma alternativa, principalmente em relação ao descrédito que está a nossa política. O nosso trabalho ele tem sido pautado na transparência, na honestidade, na ética, mas principalmente na coragem de representar todos vocês com muita sabedoria, honestidade, transparência e coragem. Tá certo, Aline, como o Portal Ternura ofereceu para todos os candidatos que por aqui passaram, que visitaram a cidade ou que são de Ibitinga, você fica à vontade para ter um minuto aí para fechar com uma mensagem final aos internautas, aos eleitores de Ibitinga e da região que nos acompanham neste momento. Olha, Daniela, eu me sinto lisonjeada e profundamente honrada de primeiramente representar a nossa população de Ibitinga na Câmara Municipal. A população me deu uma oportunidade de ser uma representante, função esta que eu honro ocupar dentro do nosso Poder Legislativo, função esta que eu aprendo diariamente, mas agora eu quero ampliar a atuação não apenas da candidata Aline, mas ampliar a sua atuação, ampliar a atuação da nossa cidade de Ibitinga. Então, por isso, eu gostaria de agradecer a toda a população que me acolhe,
a população que me recebe, a população que, com a receptividade, com aquele calor humano, com aquela humanidade, fraternidade, que a nossa própria população de Ibitinga, enquanto estância turística, né, que sabe receber muito bem os seus turistas, recebe as minhas propostas. E eu também gostaria de agradecer a Deus, que me coloca nesse caminho, que me deu as oportunidades de apresentar de uma forma muito honesta e muito transparente, com tranquilidade, o caminho, né, que me levarão e que será representado Ibitinga e região pela primeira vez na nossa história no Congresso Nacional. Muito obrigada.